O que eu tenho a dizer para vocês, inicialmente, é que nós, a minha família, minha mãe e minhas duas irmãzinhas, entramos nesse templo a primeira vez no finalzinho de 1984. Eu morava aqui na 20, no Conjunto D, e morávamos aí desde 1978. E vi a Igreja do Nazareno ser construída aqui, no início ali dos anos 80, 81, 82. Estudei nessa escola aqui atrás e nunca tínhamos vindo a essa igreja. Um dia minha mãe chegou, num domingo à tarde, falou bem assim: vai todo mundo tomar banho que hoje nós vamos para a igreja. Eu: qual a igreja que nós vamos? Vamos naquela igreja ali, da entrequadra. E chegamos aqui e fomos logo muito bem recebidos pelo pastor Hugo, que estava na porta, e pela família. E daí foi uma história que mudou a vida de todos nós, de toda a minha família e a minha vida em especial. Das grandes lições que eu trago na minha vida, até hoje, como fundamentos de vida, foram aprendidos ali embaixo daquela árvore, nos banquinhos. Cadê aquelas cadeiras verdes? Estão todas bonitas agora, não tem mais aquelas cadeiras antigas. Nós tirávamos as cadeiras do templo e ficávamos reunidos ao ar livre, embaixo daquela árvore ali na frente. O pastor Hugo era o nosso professor dos adolescentes e me lembro de coisas maravilhosas que ele nos falou. Por que o pastor Jorge me convidou para vir aqui falar? Talvez no intuito de trazer uma palavra de ânimo, de fé e de esperança. Os meus pais se separaram logo muito cedo. Esse ano em que nós chegamos aqui na igreja, em 84, os meus pais tinham acabado de se separar. Minha mãe muito jovem, uma mulher muito bonita, muito jovem. Hoje quem olha minha mãe parece que eu sou o irmão mais velho dela. Tão bonita que é a minha mãe. E a minha mãe muito jovem, com 3 filhos, e sempre buscando amparo na vida, na família, com a igreja, ela encontrou aqui uma palavra de consolo para a vida dela. E nós ficamos aqui. Eu construí, não foi eu que construí, mas Deus me deu de presente uma carreira profissional muito, como é que eu posso dizer, para não parecer, uma carreira de grandes conquistas, não digo nem no aspecto financeiro, mas de grandes conquistas acadêmicas. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UNB, sou dentista e sou biólogo pesquisador. E, por causa da minha pesquisa, alguns resultados da minha pesquisa chamaram a atenção do mundo da ciência, do mundo da odontologia, em uma área chamada medicina regenerativa. Só para vocês terem uma ideia do que se trata, existem algumas pessoas que têm doenças sistêmicas graves, que têm uma dificuldade de cicatrização muito grande. E com essa metodologia, nós conseguimos acelerar muito feridas que ficam 10, 15 anos abertas, sem sucesso de tratamento. Essas feridas estão conseguindo ser fechadas. Hoje nós temos um estudo multicêntrico, é um estudo realizado em vários lugares. Aqui na UNB é um dos lugares, outra no interior da Bahia, em Joinville, e agora também nos Estados Unidos, na Flórida. É todo um conjunto de pesquisadores para descobrir um pouco mais sobre essas metodologias e como levar isso diretamente para o povo que necessita. Porque uma coisa é a gente fazer uma pesquisa dentro de um laboratório, descobrir algumas coisas, o comportamento de algumas moléculas, e, de repente, descobre-se alguma coisa maravilhosa, mas como é que isso chega no usuário final? Naquela pessoa carente, sem recursos, que é usuário de um serviço público de saúde. Essa é a questão. Eu digo para os irmãos que tem muita coisa na esfera da ciência que já se conhece, já se sabe, e existem grandes grupos financeiros que detêm tudo isso, e isso acaba não chegando ainda na mão das pessoas que são as necessitadas. E o nosso trabalho é justamente nesse sentido, né? Em 1995, eu estava no auge da minha ansiedade de tentar fazer o curso de odontologia. Eu queria ser dentista. Desde pequeno, meu sonho era ser dentista. E em 1995, caiu a ficha, como nós dizemos popularmente, de que eu não iria conseguir fazer aquela faculdade. E estávamos também vivendo um momento muito intenso em um grupo de evangelismo que tínhamos aqui na igreja, chamado Grupo Resgatar Vidas,
Hoje, como fruto desse ministério, o pastor Michael é o pastor da igreja do Nazareno de Águas Claras, e muitos outros jovens passaram por esse grupo. Mas nesse momento de oração, de busca, eu refleti, avaliei as condições da minha vida e falei, não vai rolar, como dizem os jovens. Eu vou fazer outra coisa na minha vida, eu preciso estudar, mas eu não vou conseguir ser dentista e eu vou tentar fazer alguma outra coisa. E eu fui fazer o que eu dava conta de fazer. Fui atrás de concurso público. E os irmãos aqui acompanharam a minha carreira, que o primeiro concurso, o primeiro emprego que eu tive, de verdade, foi ser técnico de necrópsia do Instituto Médico Legal. Então, muitos conheceram essa história aqui. Não foi uma nem duas vezes que eu passava com o carro do IML aqui em frente da igreja, cumprimentando os irmãos, às vezes pegava uma carona para vir para o culto. E assim comecei a minha vida acadêmica, cortando cadáveres, auxiliando os médicos a descobrirem a causa de morte de muitos pacientes. Fiquei muito feliz quando eu consegui esse concurso, porque apesar do salário extremamente baixo, eu tive a oportunidade de um grande aprendizado sobre a anatomia do corpo humano. E isso fez de mim um estudioso na área, só até aí. O tempo foi passando e eu vi que eu precisava fazer uma faculdade para ter algum emprego, fazer alguma coisa na vida, e eu, diante da desistência ou desilusão de não conseguir ser dentista, eu fui fazer biologia, que era o que eu conseguia pagar com o meu salário do IML. Fazia biologia, trabalhava no IML e fiquei tentando, fui tocando a vida dessa forma. Até que um dia eu passei num concurso público de um outro emprego, que o salário era muito melhor. Só para vocês terem uma ideia, não é para ninguém rir, não precisa rir disso, mas o meu salário no IML na época era R$ 251,53. Aí apareceu um concurso no Hospital Sara de Brasília, e todo mundo sabe que no Hospital Sara os níveis salariais de lá são melhores do que na média de todos os outros ambientes de trabalho, e o salário que tinha aparecido como oferta no concurso era de R$ 1.351,53. Ah, mas eu cheguei na igreja, botei esses irmãos para fazer campanha, vamos orar, chegou a minha vez, chegou a minha hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Eu já estava enrolando a minha namoradinha há uns 6 anos, doido para casar, passei no concurso, em segundo lugar, fui trabalhar no Hospital Sara, inventei de casar, aí eu não sabia quanto que custava arroz, feijão, salada, macarrão, condomínio, mas foi bênção e as coisas foram acontecendo. No primeiro ano do Hospital Sara, por que eu estou contando essa história? Porque tem um milagre que aconteceu aí, nesse meio de trabalho. No primeiro ano de trabalho, eu trabalhava no Hospital Sara, mexendo com cadáveres. Era isso que eu fazia. Sobrava muito tempo de trabalho, porque morria pouca gente. No Instituto de Medicina Legal de Brasília, a gente cuidava de 20, 15, 18 cadáveres por dia. Lá no Hospital Sara, era 1, 2, 3 por mês. E o tempo que sobrava, nós éramos obrigados a estudar anatomia, o que aumentou muito mais ainda o meu conhecimento e a minha experiência com a anatomia humana. Eu tive um problema de saúde, não foi uma coisa muito grave, mas tiveram que me afastar do meu trabalho na anatomia humana. Algumas substâncias químicas que eu mexia faziam-me muito mal. Então, eles me levaram para uma outra área de trabalho, onde eu não tinha formação e nenhuma experiência, que era na área de patologia clínica. Eu comecei no Hospital Sara, nesse novo trabalho, na área de patologia clínica, fazendo o que os técnicos de laboratórios fazem, colher o sangue para fazer análises de sangue. E eu não sabia nem o nome das coisas, não sabia nada. O que acontece quando uma pessoa é inexperiente em uma determinada área? Ele fica muito mais sujeito ao erro. E eu cometi, no meu segundo dia de trabalho, um erro no laboratório. Quando se tira o sangue do paciente, tira aquele sangue tem que coagular, porque ele coagula quando sai de dentro do vaso sanguíneo, e aquele coágulo tem que ser sedimentado por um processo de centrifugação, uma maquininha especial que gira o sangue a uma alta velocidade e sedimenta tudo que é pesado. Fica só um líquido em cima, chamado soro, onde faz a análise de colesterol, de glicemia, para os médicos terem o resultado desses exames e terem alguma conduta terapêutica para equilibrar o organismo do indivíduo. Esse sangue precisa ser colhido,
ele tem que ficar aguardando, em média, 30 minutos para que ocorra a coagulação, para depois ser centrifugado. Sabe o que eu fiz? Peguei o sangue e centrifuguei imediatamente. Aí o sangue empurrou as hemácias para baixo, empurrou os leucócitos, empurrou um pouco de plaquetas, mas na parte superior, que era para ter um líquido, sobrou um negócio lá, uma maçaroca sólida, que eu nunca tinha visto na vida. Eu fiquei preocupado com aquilo ali, falei, cometi um erro, é hoje que eu vou ser demitido. Hoje eles cortam a minha cabeça. Aí eu estou perdido. E eu estava com data de casamento, tudo marcado, tudo bonitinho. Isso aconteceu no final de 1998. Eu casei no final de 1999. O que aconteceu foi que eu recebi uma advertência, uma coisa trivial de trabalho. Não pode acontecer isso, você tem que fazer de tal forma. Só que eu conheci ali, naquele momento, o que era aquela maçaroca sólida do sangue, que aconteceu porque eu centrifuguei o sangue imediatamente. Aquilo ali é o produto principal do coágulo humano, que é responsável pela cicatrização do nosso corpo, que é a fibrina. Para quem é meu amigo aqui, tem alguns irmãos aqui que são meus amigos no Facebook, devem ter cansado. Quem é essa fibrina que o Léo vive falando? É uma filha? O que é? É uma tecnologia nova? Fibrina é o produto final da coagulação do sangue. Existe uma maneira de separar essa fibrina dos outros elementos do sangue. O que acontece com essa fibrina? Quando a gente aplica isso num leito de cirurgia, a gente acelera a velocidade da cicatrização. E mais do que isso, toda a investigação que tem se feito sobre esse material, essa metodologia, tem trago respostas maravilhosas. Hoje, por exemplo, tem sido utilizada para rejuvenescimento facial, tratamento de feridas crônicas e aceleração de grandes cirurgias. Cirurgias em pacientes que têm distúrbio de coagulação, tudo ela traz benefício. Eu descobri isso com um erro de laboratório. E depois de muito tempo, não sei se... Quer dizer, a maioria das pessoas aqui não me conhecem, mas eu consegui ser dentista, hoje eu sou dentista, e foi por um milagre. Literalmente, aquela expressão que diz assim, caiu do céu, ela é verdade. Se for mentira, na minha vida é uma verdade. Sabe como é que eu virei dentista? Terminei o curso de biologia, fui fazer mestrado, estudando os peixes do Lago Paranoá, terminei o mestrado e comecei a dar aula de bioquímica e anatomia humana. Eu sabia anatomia lá dos cadáveres, então foi fácil dar aula de anatomia em faculdade. Fui dar aula de anatomia e no meu primeiro semestre de estudo, de aula como professor universitário, um colega me convidou para dar aula de anatomia em uma faculdade de odontologia. E eu fui lá me apresentar, fiz um teste, fui contratado, e quando eu fui assinar o meu contrato de trabalho, eu falei para o dono da faculdade que o meu sonho era ser dentista, mas que ele tinha ficado lá para trás, porque agora eu já era um professor universitário, estava fazendo uma pesquisa, ingressando no doutorado, e que não tinha mais condições de fazer odontologia. E ele falou para mim bem assim, um senhor de 75 anos de idade, meu filho, quantos anos você tem? Falei, tenho 30, hoje eu tenho 44. Tenho 30 anos. E você já desistiu dos seus sonhos? Uma pessoa, para mim, desse jeito, é um fracassado. Eu não quero fracassado dando aula na minha faculdade. Aqui eu quero pessoas que tenham garra. Você tem 30 anos e já desistiu do seu sonho? Professor, você está sendo contratado como professor de um curso de odontologia. Venha fazer odontologia aqui com a gente. Imagine como é que eu voltei para casa. Doidinho da cabeça. Eu sou um fracassado, e não pode, e vai, tá. Cheguei em casa, conversei com a Simone, minha esposa. Simone, aconteceu isso, e aí, o que eu faço? Estou doidinho, será que eu tenho direito a uma bolsa de estudo? Quando eu digo que é um milagre, que quando Deus tem algo para fazer na sua vida e Ele faz, e as coisas acontecem de modo inesperado, esse homem que tinha uma fama de ser um homem muito avarento, que tinha amor ao dinheiro, que não dava desconto para ninguém, que não gostava de nada, de ninguém, aquele homem me deu um desconto de 75% para cursar a faculdade na escola dele. Detalhe, não foi só para mim, foi para mim e para minha esposa. E graças a Deus que ela estudou comigo, porque eu trabalhava dando aula em 4 faculdades, enquanto eu fazia graduação de odontologia. Eu faltava mais aula do que tudo. E de noite, quando eu ia dar um abraço nela, vem cá, meu bem, deixa eu dar um cheirinho em você. Ela, espera aí, você tem que estudar, você faltou aula hoje de manhã.
e ela ia me dar aula. E foi desse jeito, 5 anos, meus irmãos, fazendo faculdade. Em 2009, eu concluí a minha graduação de odontologia, fiquei muito feliz, foi uma grande conquista para mim, montei meu consultório e comecei a trabalhar. E já atendi muita gente aqui. E tem muita gente, quando eu vejo sorrindo no Facebook, nossa, que sorriso bonito, não era desse jeito, mas olha que coisa maravilhosa. E eu fico muito feliz de trabalhar. Quando eu saio de casa, eu peço, Senhor, me abençoe para que eu seja um instrumento teu na vida das pessoas. Eu faço uma brincadeira no meu consultório, eu fico feliz quando alguém chega lá com dor de dente. Não é porque eu vou ganhar dinheiro, não. É porque eu sei que em 2 minutos vai acabar a dor dele, ele vai ficar feliz da vida. E aí, depois de tirar a dor dele, eu ainda faço uma brincadeira. Falo assim, olha, vi aqui no meu consultório, é igual ao teu encontro com Jesus. O indivíduo chega todo quebrado, todo arrebentado, ele sai restaurado, sorrindo e sem dor. Olha que alívio, irmão, olha que bênção de profissão que Deus me deu. E, de vez em quando eu me pego, eu estou sendo pastor e psicólogo na cadeira, não é mais dentista. Tem pacientes que chegam lá e ficam horas e horas conversando, e Deus já operou muita coisa ali naquele ambiente de trabalho. É uma bênção. Então, eu consegui ser dentista por um milagre de Deus. Eu não teria condições de ter pago a faculdade, de ter trilhado todo esse caminho, se não fosse por uma provisão de Deus. Muitas vezes a gente fica ansioso pelo dia de amanhã. Eu estou tanto esperando isso, eu estou tanto querendo isso. Eu queria tanto ter um emprego melhor, eu queria tanto ter um trabalho melhor, eu queria tanto fazer algo diferente na minha vida, na vida das pessoas, e nada acontece comigo. Existe um momento de Deus para isso. Se eu tivesse sido dentista lá em 1995, enquanto eu ainda era jovem, muito vaidoso, e o meu sonho era ter um carro branco e descer todo de branquinho no consultório, tudo bobagem, tudo isso passa, tudo coisa vã. Deus trabalhou na minha vida e no meu coração. Só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas hoje, por causa dessa minha pesquisa, do que eu trouxe, do que eu revelei, eu agradei a milhares de pessoas no mundo inteiro e eu desagradei uma meia dúzia de pessoas. Adivinha quem eu desagradei? Quem estava ganhando dinheiro sozinho com isso. Então, é natural assim. E uma dessas pessoas, com motivo de chacota, ele zomba do meu nome me chamando de pastor da fibrina. E aí eu falei bem assim para ele, você não sabe a honra que você deposita sobre a minha vida quando você me chama de pastor da fibrina. Ele me chama de pastor da fibrina porque eu não perco a oportunidade de testemunhar do que é de Deus na vida das pessoas. Como eu estudo a fibrina, eu criei uma brincadeira no nosso grupo de estudo, de milhares de colegas dentistas que já fizeram treinamento e aprenderam isso conosco, eu chamo de irmãos fibrinenses. E quando termina o treinamento, é um treinamento de 2 dias intensos, eu viajo vários lugares dando esse treinamento, quando termina o curso, está todo mundo com o olho brilhando, feliz pela ciência, feliz por ter sido tocado por Deus durante várias ministrações durante o curso, eu falo abertamente. Tem gente até que pergunta no meio da aula, você é pastor? Eu falei bem assim, tu o dizes. Eu termino o curso dizendo o seguinte, vocês não sabem, eu falo isso para dentista, para pesquisadores, para professores, para gente de tudo quanto é lugar. Vocês não sabem, mas vocês acabam de entrar em uma irmandade. Aí eu vou explicar o que é essa irmandade. Eu digo o seguinte, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e eu vos escrevo fibrinenses. E eu já escrevi 2 epístolas aos fibrinenses. E a primeira epístola dos fibrinenses e a primeira epístola de Leonel aos fibrinenses, ela começa dizendo assim, amados irmãos cirurgiões, exerciteis a paciência, crieis em vosso ambiente cirúrgico um ambiente de paz, ameno, uma música suave e uma oração no pré-operatório. E aí eu explico o que é isso. E aí, nessas palavrinhas, eu vou usando a terminologia dos vocabulários bíblicos, as terminações verbais do vocabulário bíblico, essa linguagem formal, né? Não vos inquieteis. Eu uso essas palavras contextualizadas à ciência do que aqueles colegas estão aprendendo. E no final eu digo, prezados colegas cirurgiões, existem verdades profundas nestas palavras. Sábio
é aquele que é capaz de ouvir de tudo e reter o que é bom. Que Deus abençoe e prospere a vida, a família e os negócios de todos vocês. Esse é o meu discurso de cientista. É de um pastor ou é de um cientista? Então, eu aprendi aqui a trilhar um caminho no estudo. O pastor Hugo, um dia, foi uma das palavras que mais tocou no meu coração. Num acampamento de carnaval, o pastor Hugo chamou todos os adolescentes e fez um desenho esquisito assim. Vocês já viram a letra do pastor Hugo? Acho que só ele e a irmã Wanda conseguem entender. Mas ele fez um desenho com a letra dele lá. Ele fez um desenho e colocou 2 grandes ambientes. E ele falou bem assim: vocês estão aqui, nesse grande ambiente, um espaço grandão embaixo. E existe esse aqui. Aí ele falou assim, esses aqui estão os altos funcionários do serviço público, os militares, os professores, os cientistas, os empresários, as pessoas bem-sucedidas. Sabe o que separa vocês desse grande ambiente aqui para cá? O estudo. Não adianta, não tem outro caminho. Se vocês não agarrarem as oportunidades com força que vocês estiverem para estudar, vocês vão continuar aqui. E ele chamou aquele grande ambiente de ciclo da miséria. E eu levei para casa aquele sentimento. Eu falei assim, eu quero, em nome de Jesus, sair do ciclo da miséria. A grande alegria para mim foi ter a oportunidade de não me envolver com os meus coleguinhas de escola, com os meus coleguinhas da rua, na época em que eu tinha 14, 15, 16 anos, mas me envolver com os meus coleguinhas da igreja. No ano passado, no dia do aniversário da Valéria, eu mandei uma mensagem de parabéns para ela, Valéria, filha do pastor Hugo, minha coleguinha da infância aqui, e falei bem assim, querida amiga, foi uma honra te ter como amiga na minha adolescência. As conversas que tivemos, os grupos que nos reunimos, as coisas que nós falávamos, eram sempre coisas boas, onde um estimulava os outros. Aqui, filhos de irmãos que tinham condição de pagar escola particular, uma escola de bom nível para os seus alunos, ajudavam os que não tinham. E, dessa forma, muitos dos colegas que conviveram aqui conosco, que tiveram, muito obrigado, minha querida, que tiveram a oportunidade de ouvir o bom conselho e ouviram, todos eles estão vivendo uma vida digna, conquistando os seus caminhos, construindo a sua história e abençoando a vida dos outros. Muitos colegas que estiveram aqui, sentados nessas cadeirinhas, assistindo a escola dominical, que deixaram passar aquele bom conselho, porque é aqui na igreja que a gente ouve o bom conselho. Eles se perderam nos caminhos. E hoje nós podemos olhar para trás com dor no coração, de alguns que foram presos, de alguns que morreram no meio do caminho, ou de alguns que vivem hoje uma vida famigerada, porque eles quiseram aproveitar a alegria, a intensidade da sua juventude no pecado, enquanto outros preferiram guardar o seu coração na presença de Deus e ouvindo o bom conselho. Meus irmãos, isso que eu falei aqui, eu poderia ficar 2 dias falando para vocês aqui, mostrando muitas coisas engraçadas, mas isso tudo se resume aqui em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vim pregar, eu vim só compartilhar um testemunho, mas eu gostaria de fazer algum apelo. Se você tem algum sonho na sua vida, mas eu já sou velho, mas Jesus disse que os velhos sonharão, em Deus nós podemos sonhar. Mas eu desisti porque não dá para mim. Olha, dá para você. Dá para você. O que está faltando é, de repente, abrir mão, especialmente do medo, da vergonha, do fracasso, e falar, eu quero conquistar essa profissão, eu quero conquistar isso ou aquilo, mas eu não quero tirar do meu coração o servir a Deus. Meus irmãos, em muitos lugares que eu chego,
depois da apresentação, depois do que eu falo, as pessoas aplaudem e eu entrego todo aquele aplauso para Deus. E eu falo abertamente para eles, eu não estou aqui em busca do aplauso, mas eu quero que as minhas palavras e esse ensino toquem no seu coração, para que isso traga benefício na tua vida, na vida dos teus pacientes e na vida da tua família. Esse é o melhor aplauso que eu posso esperar. Formar pessoas melhores do que eu. Deus me deu um dom. Hoje, com maturidade, eu percebo isso. Deus me deu um dom de mestre. Eu sei ensinar. Se eu aprender matemática em 10 minutos, daqui a pouco eu estou ensinando a fazer. É um dom que Deus me deu. Só que o meu prazer não é receber o aplauso pelo que eu ensinei bem, mas é de ver as pessoas que aprenderam aquilo, trilharem os seus caminhos, conquistando, fazendo coisas melhores do que aquilo que eu ensinei. Tá bom? Meus irmãos, vou usar as palavras do Dr. Aparecido dos Santos. Aquele homem que Deus usou para me abençoar, eu não tenho dúvida, aquele homem me disse, enquanto houver motivo para viver, ao contrário, enquanto você sonhar, você tem motivo para viver. Se alguém deixou seu sonho para trás, pode resgatar. Talvez Deus tenha me trago aqui para falar essa palavra, para tocar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. É uma honra estar aqui. Pastor Jorge. Que chique, agora a gente recebe água aqui. Ficamos felizes com... O doutor está lá no consultório, quem está aqui é o Léo. Léo, por favor, fique aqui mais um pouquinho. Estamos felizes com a presença do doutor Léo, estamos felizes com esse testemunho maravilhoso, estamos felizes porque foi daqui que Deus operou esse grande milagre. Amém? Como ele falou, outros jovens também trilharam caminhos de vitória, como o Ricardo, que hoje é coronel dos bombeiros, e os pastores Michael, e tantos outros que eu não tenho tanta intimidade, mas que conheci. Ele falou em 1995. Em 1995 eu estive aqui, preguei num culto de mocidade, e o Léo estava aqui nessa época. E o Samuel tinha acabado de nascer, e eu estava aqui há 10 dias, já estava com saudade dele e da minha esposa, e fico feliz em ver o quanto Deus já operou no nosso meio e quanto Deus ainda vai operar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Assim como o Léo, o doutor Léo, quero me acostumar a chamar doutor Léo, falou, ele é professor também em Portugal, e eu, lendo por acaso, disse que a odontologia melhorou sensivelmente em Portugal devido a um mineiro, um doutor que é de Minas Gerais, que montou uma rede de consultórios lá em Portugal e mudou o sorriso dos portugueses. Diz que os portugueses tinham um sorriso meio que maroto, mas melhorou. Se isso é verdade, o pastor... Amém. Então, eu vou convidar, vou enfatizar, quem ainda tem um sonho, assim como o Léo falou, venha até aqui e eu vou pedir ao pastor que venha e faça essa oração pelos que virão aqui. Levante, tem um sonho, venha até aqui para receber essa oração. O pastor vai orar.